Vamos lá, então, conhecer e identificar, começar a ter um contato para que você possa encontrar dentro da sua história qual é o meu tipo de temperamento. Se você já fez algum teste, se você já conhece alguma coisa a respeito dessa teoria, eu quero que você esvazie esse copo agora para a gente fazer uma experiência aqui para que possa trazer mais clareza, não a partir do nome, melancólico, terra, fogo, água, ar, vamos chegar nesses pontos, mas vamos construir uma ideia aqui na nossa cabeça a partir de um seguinte processo. Vamos imaginar aqui como se fosse uma bússola, onde nós temos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Leste-oeste. Nós temos 4 pontos que vão definir aqui duas experiências diferentes causadas a respeito de um evento que acontece na sua vida. Eu quero que você pare para a gente começar a trazer a clareza de onde eu estou dentro desses lugares. A gente vai dividir essa primeira linha, a horizontal, colocando acima todas aquelas experiências que você tem e a forma que você responde, olhando para um seguinte aspecto. Quando uma coisa acontece na sua vida, vem um impacto, aquela coisa chega. Esse impacto que tem na sua vida é um impacto extremamente intenso. Vamos supor que você esteja no dia a dia, vamos pegar uma situação e o chefe te manda embora naquele momento. Aquela experiência, ela cria um impacto extremamente intenso ali, que parece que você vai morrer, que você tem ali uma necessidade de expressar, aquela emoção bate de forma mais impactante ou ela bate de uma forma mais amena. Vem o impacto da vida, pum, bateu, a intensidade daquilo é menor, sobre os problemas que você tem. Você não tem uma expressão. Então a gente está falando aqui de intensidade. As coisas boas também do seu dia a dia, pega ali eventos, lugares, quando você está vivendo uma experiência onde você conclui uma atividade, quando você está numa festa, um lugar legal, fazendo alguma coisa boa, aquela experiência, quando acontece alguma coisa, alguém te parabeniza, acaba uma tarefa que você tanto queria, uma palestra, qualquer coisa que você faz, quando acaba e aquilo é bom, aquilo vem numa intensidade que é a melhor coisa do mundo, né, no pico de intensidade, ou é uma coisa que, nossa, que legal, mas ela vem com uma intensidade menor. Então a gente está falando de intensidade. Aqui em cima, as experiências que acontecem na sua vida. Quando você descobre essas experiências, quando você tem contato, você tem um instinto de ter uma intensidade, ou seja, mais força, mais presença, ou aquilo tem menos intensidade. Então olhe em algumas experiências específicas. Olhe lá na sua infância, quando você tinha, por exemplo, uma prova, surpresa. O professor chegava na sala, olha, hoje vai ter uma prova sem aviso, ou um trabalho para ser feito, vai ter que apresentar uma coisa, como aquela notícia te tocava. Essa é a área produtiva. Vamos olhar no trabalho, quando alguém vem e fala, olha, vai ter um cliente novo, você tem que fazer uma venda, tem que fazer uma coisa muito difícil que você não faz. Aquela notícia, ela tem uma intensidade no seu dia a dia. Quando o marido, a esposa traz um presente para você, te convida para sair, aí você é daquela, amiga, tem uma intensidade, ou você fica feliz, vai se arrumar, pensa no que você vai fazer, e aí você tem menos intensidade. Não é que ela é uma experiência menor ou maior, mas é a forma como você percebe. Dos dois lados, a nossa linha aqui vertical, nós vamos ter o tempo de permanência maior ou menor. Então, dentro de uma experiência, beleza, o chefe me mandou embora, eu tenho ela intensa ou menos intensa, ali na hora da notícia. Mas o quanto tempo essa experiência se mantém na sua vida? O quanto tempo essa coisa que foi trazida vai ser remoída lá? Então, pegando experiências do passado, uma amizade que de repente se rompeu porque a pessoa ela fez alguma coisa que feriu ali a conduta, o contrato, a regra que vocês tinham. Você fica com aquela experiência por muito tempo, ou você ela vem, acontece e você rapidamente já sai e até já esqueceu. Ou até quando você briga, né, com o marido, com a mulher, acontece a briga ali e aí aquela experiência, putz, fico remoendo, passa dias, eu preciso de semanas para passar por aquele processo, ou passou, eu tive ali a explosão, ou passou e rapidamente eu nem lembro, estou chamando a pessoa já para tomar um café. Mais ou menos permanente, então a gente está falando de permanência. Aqui, experiências que são mais ou menos permanentes. E o que é interessante, às vezes você vê o casal
né? Não sei se você já passou por isso. Nossa, por que você está com essa cara feia ainda? É pelo que eu fiz de manhã? Às vezes você nem lembra o que você fez, né? Se você é menos permanente. E aí você está lá, nossa, por que você está bravo? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você? Aí a pessoa, seu cínico. Não é possível que você esqueceu que semana passada você chegou mais tarde do trabalho e nem foi lá me dar bom dia e você estava conversando no seu trabalho. Então, às vezes a pessoa que tem menos permanência, ela nem sabe do porquê o outro está bravo. Aquele que fica mais tempo na experiência, ele precisa de mais pensamentos, mais coisas para poder sair. Então nós estamos falando mais permanente, menos permanente. Legal. Então a gente tem aqui uma tendência, agora para 4 quadrantes diferentes. Se você tem uma resposta intensa, e uma resposta que não fica tanto tempo, então você explode, aconteceu a situação, alguém veio e te trouxe uma ideia, você explodiu, não é isso que eu quero, você está errado, olha, tudo que você traz é uma merda, ou a pessoa veste uma roupa ali para ir num lugar, e você olha aquela roupa da pessoa que está indo para aquele lugar com você, e aí de repente você comprou, né, deu de presente, aí a pessoa, não gostei dessa roupa aqui não, tá vendo, eu compro, você não gosta de nada, mas passou o tempo, a pessoa veio com a outra roupa, você já está lá, nossa, que bonito, ficou muito legal. Ou você é do tipo intenso, com menos permanência, né, com mais permanência, ou seja, ficou bravo e você vai bravo, né? Bateu, você gritou, você pôs para fora, mas você vai mais, fica bravo, estraga o resto da sua noite, porque você, além da intensidade do confronto, você também se mantém mais naquele tipo de sentimento. Então, temos pessoas com intensidade alta e permanência alta nos reflexos, nos instintos, pessoas com intensidade alta e permanência baixa. Aqui nós temos um conjunto diferente. Nós temos pessoas que vão ter ao lado daqui, quando estamos falando de permanência, uma permanência mais alta nas experiências, mas uma intensidade menor. Então, o chefe manda embora, por exemplo, a pessoa pega, vai, agradece as pessoas, tal, ela vai pegar, vai dirigir, vai parar em casa, vai pensar a respeito daquilo, ela reflete, ela fica, aquela mágoa demora um tempo para passar, às vezes ela não consegue ir para um novo emprego, mas ela não teve uma intensidade, uma explosão, um desespero com aquela situação, ela conseguiu de alguma forma receber o impacto, mas não teve a intensidade, mas ela permaneceu mais tempo refletindo naquilo. E tem um quarto tipo, que é o tipo que tem uma intensidade menor e uma permanência menor. Então a coisa vem, o chefe manda embora, a pessoa vai, pega as coisas dela, tal, vai pensando naquilo, tal, se reorganiza e depois no dia seguinte está mandando currículo, fazendo uma outra busca ou buscando já trabalhar num novo projeto, porque a intensidade é pequena e a permanência também. Dentro de um casal, num relacionamento ou numa amizade, quando uma pessoa faz alguma coisa para você, dentro ali da experiência 2, aquela coisa, boa ou ruim, ela te movimenta naquele momento, é especial demais, mas depois você já até esqueceu, mesmo sendo boa a experiência, e você já está buscando uma nova experiência. Então, o ato também de você querer repetir as coisas, ter o desejo, também tem a ver com a intensidade. Ou você ali, quando a coisa acontece, você quer contar para todo mundo, quer fazer festa, comemora 10 aniversários, porque o evento do aniversário, ele é intenso e você quer celebrar ele 10 vezes naquela semana. Já viram pessoas assim? Nós temos essas características. Então vamos pensar a respeito aqui e olhar para entender os elementos, que aí vai ficar mais fácil e eu vou usar alguns elementos, vou usar alguns exemplos para clarear essas ideias. Que elemento nós temos que é intenso e que permanece por mais tempo? O elemento que nós temos aqui é o fogo. O fogo, ele tem uma intensidade, a temperatura, você põe a mão lá, ela queima na hora e a dor daquela queimadura vai passar por mais tempo. Então nós temos um elemento fogo dentro da nossa experiência, momentos que vão aparecer mais, então como falei, você tem todos. Eu tenho uma característica, já vou falar qual é, mas teve um momento da minha vida, uma vez na minha vida, que o fogo apareceu intenso. Foi uma viagem que eu fui fazer com a minha esposa. Eu tenho essa característica, tá? Menos intenso, menos presente. E aí a gente fez a viagem, foi tão legal, a gente decidiu lá adiar a nossa saída e ficar mais tempo no hotel. E aí eu fui lá, mudei a passagem, fui pagar o hotel, o rapaz passou o cartão, não passou, passou de novo, não passou. Na terceira vez, não passou. Aí eu falei, tá, então eu vou sacar e trago. Quando eu cheguei no quarto,
Eu olhei e tinha passado 3 vezes. Tirei o extrato, fui até a recepção. Eu passei lá 3 horas explicando para a pessoa. E eu tinha comprado mais 6 dias. Eu fiquei lá 3 horas, sem brincadeira, explicando, mostrando o extrato. Passou, ele, não, mas tem que passar de novo. Não, mas passou, não, vai ser estornado. Então estorna esses primeiro para passar de novo. E aí, tá, eu vou ver aqui, amanhã eu falo. No outro dia de manhã, ia lá novamente 3 horas. Eu passando, né? Não, olha, eu passei, ontem eu perdi o passeio, no quarto, no quinto. No quinto dia, eles bateram no quarto, olha, o senhor não pagou, e estava lá as 3 cobranças, falaram que ia estornar. Olha, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu vim aqui, todos os dias eu estou voltando, estou passando 3 horas, já perdi passeio, e gente, foi a rotina. 3 horas, eu tive a paciência do cara bater na minha porta, falar que eu não paguei, o cara reclamar que eu não podia entrar no refeitório porque eu estava com a diária vencida. Mas um momento da minha vida apareceu o fogo. A hora que eu fui embora, eu fui com muita calma no dia anterior, falei, amanhã eu vou sair tal hora, meu voo é tal hora, essa situação está acontecendo, está aqui, imprimi para você todos os dias que eu vim, as pessoas que falaram que eu ia resolver, a fatura está aqui, então eu só quero sair numa boa amanhã, então organiza tudo, prepara, e aí eu fui. No dia seguinte, fiz o check-out, e a pessoa, agora senhor tem que pagar as diárias. Aí eu falei, olha senhor, eu avisei ontem, com toda a calma do mundo, eu deixei esses documentos, tá aqui mais uma cópia dos documentos, eu tô saindo porque eu tenho tempo pro voo, tal, e fui pegando minha mala e fui indo pro carro. Coloquei as malas no carro, a minha esposa veio, uma outra tendência, né? Ela tem um impacto menor e uma permanência maior. Ela entrou no carro comigo, aí os caras, olha, não pode, taxista, ele não pagou. Eu levantei, gente, com toda a calma, tirei a mala do carro e desci. Tinha 1 quilômetro de rua, do hotel até a rua, dentro das dependências do hotel. E eu fui indo com as malas, e aí a minha esposa do meu lado, e as pessoas começaram a chegar. Aí eu falava assim, olha, só não encosta na gente, só não encosta na gente. Ah, você é caloteiro. Eu falei, tudo bem, só não encosta na gente. E aí uma hora, eu olho para trás, a minha esposa falando, César, César, quando eu olho, ela tá meio que catando milho no chão. Qual a visão que eu tive? Que o cara tinha empurrado e puxado a bolsa dela. Naquela hora, aquilo foi intenso e aquilo durou. Eu saí correndo atrás do cara, vou matar esse cara. Eu trouxe a minha cólera, o fogo. Vai aparecer momentos da sua vida que você vai ver. E aí, qual foi? Fui tentar lá, resolvi, aí chamamos a polícia. Enfim, fomos embora de lá. Aquela cólera veio, eu tomei uma ação e eu saí. Aquilo foi tão diferente do que é o meu tradicional, que aquilo marcou a minha vida. Então, essa cólera vai aparecer momentos, se você não tem essa parte, né, da intensidade, da presença. E eu fui dali para frente falando, enquanto a minha esposa olhava, nossa, como foi difícil, eu estava ali falando das coisas, da intensidade, e fui embora. Mas tem pessoas que respondem sempre com essa cólera. Então, se isso é mais presente no seu dia a dia, essa intensidade, essa presença, você vai ter esse elemento aqui predominante. Se a intensidade é alta e passa rápido, você vai ter um outro elemento, que é o ar. A intensidade do ar, ela acontece, né? O ar ele consegue levar as coisas para o lugar, então tem ali um movimento de acontecer as coisas. Então você tem a intensidade, você responde, mas depois ali você já está passando pelo processo daquele movimento, daquilo que aconteceu. Então se você de repente tem uma ideia de vender um produto, você vai lá e oferece a primeira vez, você ouviu um não, nossa, ninguém quer as coisas, tal, mas aquilo passa, daqui meia hora você está oferecendo para o segundo, então você vai mantendo uma permanência, porque você consegue ter uma experiência que impacta, mas você sai. O ar é dessa forma. Aqui nós temos o elemento terra. Terra, ele tem a ver com essa intensidade menor, então a coisa não bate, mas é profundo. A minha esposa tem esse elemento, quando ela entrou no carro, ela chorava, ela tinha uma experiência, ela não queria estar vivendo aquilo, mas ela não respondeu, não foi uma coisa, ela ficou presa a semana inteira, ela falando, não acredito que a gente tem que ir lá de novo. Ela tinha as visões dela, bem do terra, o que estão fazendo está errado, é injusto, e aquela questão crítica da coisa, é isso, você vai ter uma intensidade menor, mas você vai ficar lá amadurecendo. E o último é a água. A água, ela tem essa coisa de ir se mudando. Como eu gastei metade do tempo que eu fiquei na viagem lá explicando, porque quando ele me explicava, putz, vou ter 3 horas. Para esse cara aqui, como eu vou perder 3 horas? Vão ter que pagar o passeio, tá errado. O que esse outro fazia? Pô, tá tudo errado, não vou voltar aqui. Mas acabava ali, ele já ia se divertir. Esse aqui não, ele ia ficar incomodado, ia no passeio, ia reclamar. Você não acredita que aconteceu no hotel tal, as pessoas fizeram isso. Enquanto esse aqui, ele ia passar ali naquele evento, né, mantendo, a água vai se mutando. Então aqui o ar, se você tem essa característica de ter intensidade,
nas emoções que você vive e permanece nessas experiências por menos tempo, você é um sanguíneo. A tendência do seu principal é um sanguíneo. Sanguíneo, ele recebe o impacto, ele está feliz. Você está num ambiente, um sanguíneo é aplaudido, nossa, ele levanta, ele comemora, ele celebra, mas ele já esquece, ele já está buscando uma próxima experiência, porque não tem permanência nas coisas que ele está. Então ele vai buscar mais outras experiências. O fogo, né, tem essa coisa, a gente está falando do colérico. Então ele tem essa intensidade, recebe e tal, fica mais tempo, e ele constrói, por isso também, coisas maiores. Então, quando ele tem essa permanência, às vezes ele tem uma ideia de fazer uma empresa, de fazer um negócio, de construir alguma coisa. Por que ele consegue? Porque a ideia vem, bate nele de uma forma muito forte, ela tem uma intensidade, aquela ideia, e ele permanece com aquela ideia. Então, ele consegue construir, vem desafio, ele continua andando. Então, para as coisas boas também, ele tem ali o ato de permanecer, né? Enquanto o sanguíneo, ele pode trocar. Vem a ideia, puxa, essa é a melhor ideia do mundo, mas dá 10 minutos ele está falando da segunda, terceira, e às vezes ele vai migrando de ideia em ideia porque ele não se permanece naquelas estruturas. O terra aqui, menos intensidade, menos intensidade e mais presença da permanência na situação, nós temos os melancólicos. Eles vão precisar pensar, então eles passam mais tempo para entender, eles são mais teóricos, então eles vão ter que compreender, são mais egoístas, então eles vão olhar para dentro deles, vão olhar tudo o que aconteceu na experiência, tudo que ele fez para aquele outro, na construção daquilo, ele pagou o hotel, ele foi lá, ele teve paciência, então ele vai trazer todo esse elemento, mas eles permanecem. Então é legal, quando ele tem uma ideia, ou trazem uma ideia, ou ele vai começar a trabalhar num projeto, eles são aqueles extremamente detalhistas. Não é algo que vem, nossa, você não vai ver uma pessoa melancólica dentro de uma empresa, nossa, o projeto vai ser tocado aqui, é esse. Mas você vai ser aquela pessoa que está lá, sempre no mesmo ritmo, sabe? Que chega antes do horário, fica até depois, está sempre trabalhando com constância, ela está lá, ela é minuciosa nas coisas, ela vai aprofundar nessas ideias, ela consegue estar, porque ela está permanente naquilo. Então as coisas boas também não impactam, não são coisas uau, nossa, mas são pessoas que estão lá. E aí são aquelas pessoas que você vê dentro das relações, ou você se vê dentro das relações, que tem uma certa estabilidade. Numa amizade de grupo da escola, são aqueles que vão estar buscando, vamos se reunir todo mundo, vamos fazer aqui um churrasco, o sanguíneo, vamos na minha casa, vamos lá, pode trazer, vou contratar a banda, tal, né? Um colérico, nossa, vamos, vai ser muito bom, eu vou comprar, a gente fica 3 dias aí, viaja, passagem para todo mundo. Esse aqui vai ser o que organiza, porque ele permanece, então as coisas lá de trás vão ter um impacto muito grande sobre a vida dele. Lá da infância, ele vai trazer isso de maneira muito presente, porque tudo para ele tem essa situação. E o fleumático, intensidade baixa e permanência baixa. Eu lembro quando eu estava dando uma palestra muito semelhante como essa, e uma pessoa da psicologia, uma pessoa levantou a mão, nossa, eu sei como é, eu tenho vontade de dar um soco na boca de um fleumático. Aí eu falei, tá falando que vai querer me dar um soco na boca? Porque ele é altamente intenso. É um colérico, com certeza, lidando com uma pessoa que parece que não tem opinião, mas não é que não tem. O mundo desse cara é interno, é mais tranquilo, ele não é mais intenso nas coisas que ele faz e nem quer essas experiências. E ele vai fazer, ele é mais contemplativo nas relações que ele tem essa calma, vai buscar uma coisa mais harmônico, mas são extremamente eficientes, porque eles têm pouco oscilação de pico, hoje eu estou muito enérgico, fazendo tudo, hoje eu não estou fazendo mais nada. Então essa intensidade mais baixa, essa permanência, traz esse desenho de estabilidade, esse desenho, né, de eficiência, porque são aqueles que vão estar lá na atividade, melhorando o processo, olhando, planejando, são organizados, porque eles são mais frios, não frio na frieza de negatividade, de não ter conexão, mas são mais frios a olhar o que precisa ser feito para se alterar. Então são fleumáticos. Para ajudar nessa primeira fase, quanto você fica na experiência,
quanto tempo, quanto ela te bate, mais ou menos vai espalhar você desse lugar. Então pare um pouquinho, olhe para a sua vida, na sua relação, nas suas amizades, com a relação com os pais, com as memórias do seu passado, como você celebra as coisas que você conquista. Quando aparece uma coisa inesperada, você está no seu trabalho e recebe uma ligação que o seu pai foi hospitalizado com um acidente de carro e que mandaram te chamar no hospital. O que o sanguíneo, o colérico vai fazer? Não, mas o que aconteceu? Vou ligar lá no hospital. Ele liga, não, chama as pessoas, olha, para a empresa, rapidinho, pede para todo mundo parar, eu preciso falar com o chefe, as pessoas precisam saber, ele precisa saber o que está acontecendo, ele quer resolver dali, ele não, às vezes não sai, ele vai tentando atropelar as coisas, e ele sai ali, ele passa mal, ele vai subir a pressão, ele vai ter vários processos ali, porque está intenso, então ele vai querer resolver o negócio, enquanto o sanguíneo, ele vai bater o impacto nele, meu Deus, e agora vai ligar para a família inteira, você viu meu pai, olha, preciso que você vá para o hospital, ele vai chamar todo mundo à volta dele, para levar essa mensagem adiante, mas ele vai chegar lá no hospital, vai estar mais calmo para resolver o que precisa. O melancólico, ele vai receber o impacto, tá? Ele vai na hora, vai pegar as coisas dele, vai sair e vai muito preocupado, vai chorando, vai lembrando do pai, meu Deus, o que pode ter acontecido, e se ele partir, o que vai acontecer? Ela vai olhando a vida com, sem aquela pessoa, porque ela vai tendo ali uma presença, né, uma intensidade, uma raiz. E o fleumático, ele vai pegar, não, tudo bem, tal, o que eu vou fazer? Aí ele vai pensar, o que eu preciso fazer? Se eu chegar lá e ele tiver falecido, eu vou ter que pegar, chamar minha família, como eu vou dar a notícia para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho? Ele vai organizar e planejar qual a melhor forma dele chegar lá e atender. Depois ele vai sofrer, mas primeiro ele vai organizar. Fez sentido para você? Olha na sua dinâmica do dia a dia. Essa é uma primeira ideia, a gente vai passar mais profundamente sobre cada tipo, mas como você consegue identificar aqui sobre os estímulos. Porque, como disse, a ferramenta dos temperamentos tem a característica e o objetivo de te ajudar a entender como você reage e permanece nas experiências da sua vida. Como você tem uma tendência, um instinto a seguir por algum caminho. E se por algum motivo, até então, você falar, mas César, cara, eu me vi em algumas dessas experiências, né? Eu me vi ali duas características muito fortes, e é muito possível, tá? Você pode ser, por exemplo, como o meu sócio um colérico sanguíneo. Ele tem aqui um meio do caminho, o ponto dele de permanência, de dominância da situação, então ele tem esses dois lados muito presentes. Eu sou um fleumático com um bom pé lá no melancólico. Você vai ter também, então não é um ponto fixo, eu sou isso ou sou isso. Você vai entender que ponto desse jogo cardial você está. Se você está mais aqui totalmente fleumático, ou se você tem um pingo ali de um sanguíneo, ou se você tem um fleumático com uma energia também de um colérico. Então você vai ver as combinações. E por fim, o que é mais absurdo que aparece no seu dia a dia, você vai ver também o seu tipo de temperamento que está mais reprimido, que está mais guardado, que está mais escondido. Então, como disse, eu usei o meu exemplo para você ilustrar. A única vez na vida que eu lembro de ter explodido, ido para cima de alguém, porque é tão reprimido esse que quando aquilo apareceu, se torna uma metamorfose dentro do processo do dia a dia. Então você vai ver qual também desses caras, dessas ideias, menos está presente no seu dia a dia. E aí você vai entender um pouco do que você também evita. Então se você tem menos presente o fleumático, você vai evitar a situação muito ligada a uma rotina, a uma organização, a uma mesma coisa ser feita. Você vai perceber que você tem tendências a diminuir o acesso que você tem a esse tipo de estímulo. Esses são, então, os quadrantes para você começar a identificar, para você começar a olhar. Para fechar, responda. Quando um evento acontece, a minha intensidade, essas coisas que acontecem, são altas ou são baixas? O tempo que eu fico lá é alto ou é baixo? Respondendo essas duas coisas, aí começa a entender qual o elemento, o que eu faço com essas situações, essas decisões que são semelhantes. E por fim, qual delas não aparece ou se apareceu alguma vez, foi algo que eu quis reprimir e algo que pareceu tão completamente confuso. Essa é uma primeira visão, a gente vai aprofundar na próxima aula, passando pelas características, defeitos, qualidades de cada um dos temperamentos, para te ajudar a entender com mais detalhes a profundidade de cada um. E depois eu vou falar sobre a vida do relacionamento e a vida profissional, para você identificar também elementos, aspectos para usar as partes mais saudáveis dentro do seu tipo de temperamento. Até lá, valeu!